Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Foi divulgado no dia 11 de julho o estudo do DIEESE, Balanço dos Pisos Salariais Negociados em 2011. O estudo foi feito com dados de 671 negociações realizadas no mesmo ano. Em 92% dos dados, o aumento do piso salarial representou ganhos reais. O Jornal da CUT conversou com o José Silvestre, do DIEESE, responsável pelo estudo. Nós divulgamos recentemente, como fazemos todos os anos, um balanço dos pisos salariais, ou seja, comparando os pisos em relação à inflação, ou seja, quem foi que teve ganhos reais, quem simplesmente zerou a inflação ou quem eventualmente tenha ficado abaixo do INPC. E os resultados para 2011 foram resultados não tão bons quanto 2010, mas, diante do cenário e da conjuntura de 2011, podemos dizer que os resultados foram bastante satisfatórios. Em que sentido? Nós tivemos 92% dos pisos que tiveram algum ganho real de salário. Em 2010, esse percentual foi da ordem de 94%. Então, se a gente considerar as duas conjunturas, né? Em 2010 o PIB cresceu 7,5%, o salário mínimo teve um aumento real acima de 6%, enquanto em 2011 não tivemos ganho real do salário mínimo, foi apenas 0,37%. Então, diante desse cenário, eu diria que os resultados foram bastante satisfatórios. Foram pesquisados os setores da indústria, comércio, serviços e rural, com destaque para os reajustes aplicados ao piso salarial e os valores definidos. Na última sexta-feira, trabalhadores da área da saúde no estado de São Paulo se reuniram em um ato com o objetivo de pressionar o governo estadual e o secretário da Saúde, Giovanni Guido Serri, a cumprir o acordo feito em maio com o Sindisaúde São Paulo para que chegue ao fim a greve da categoria. Entre as reivindicações está a jornada de trabalho de 30 horas para todos os servidores da área, técnicos e administrativos, além do aumento salarial de 7% prometido para este ano aos funcionários da área administrativa. O Jornal da CUT conversou com o presidente do Sindisaúde São Paulo, Benedito Augusto Oliveira, o Benão. Confira. Existe uma dificuldade no estado de São Paulo, principalmente no governo do PSDB, em cumprir os acordos que estão na mesa. O pessoal da área administrativa, por exemplo, nós ficamos sabendo que eles não vão ter aumento esse ano. E o governo simplesmente não se manifestou. Mas isso estava no acordo do ano passado, que eles teriam 7% no ano passado e esse ano. O valor em si só já é irrisório. Ainda você tira uma parte, tira o salário desses trabalhadores. Outra coisa, a regulamentação da jornada de 30 horas para a área administrativa já é pauta recorrente. Por quê? Os trabalhadores técnicos fazem 30 horas há 15 anos no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, está em Brasília os psicólogos, os assistentes sociais, os biólogos, tudo pedindo jornada de 30 horas. Porque isso está correlato à Organização Mundial de Saúde, que preconiza, que diz que essa é a jornada para esse tipo de trabalhador e operário. Só que aqui no estado de São Paulo nós já fizemos isso para a área técnica. Agora o administrativo está na mesma circunstância. Então nós não estamos falando de alguma coisa que não foi regulamentada. O que está acontecendo em Brasília, o exemplo foi dado para o movimento sindical paulista. Aqui esse movimento sindical que colocou isso na agenda e conseguiu vencer essa agenda, né? Nós conseguimos ganhar essa agenda. Então nós estamos avançando para o administrativo, porque esse trabalhador, ele está dentro do hospital, ele está correndo os mesmos riscos, que são os riscos ambientais, de contaminação, com material perfurante, por aí vai. Quer dizer, não quer dizer que o cara é administrativo, ele não dialoga com quem está tuberculoso, ele não fica dentro de uma redoma. Ele dialoga na assistência como quem está na assistência normalmente, como um enfermeiro e tudo mais. O primeiro contato de um paciente contaminado é com o porteiro do hospital, é com o administrativo, não é com o médico. É bem provável que o médico e outros profissionais até estejam mais protegidos de uma suposta contaminação do que esses trabalhadores que estão simplesmente expostos na porta do hospital ou dentro das suas sessões. Portanto, é injusto que haja diferenciação, quer de salário, quer de jornada de trabalho e tudo mais. Para nós, trabalhadores do hospital, trabalhadores da saúde, é trabalhador de saúde, não há diferença. Artistas e lideranças políticas realizaram no último domingo em São Paulo um ato político-cultural para lembrar um mês do golpe contra o governo Lugo, no Paraguai. O Jornal da CUT esteve presente e conversou com participantes do evento.
esse evento aqui, mostrar isso para os paraguaios. Tentar politizar, e eu acho que valeu a pena. Teve muita gente que parou para escutar. Eu sei que tem muitos que não estão a favor, mas não sabem a história certa, não sabem o que realmente aconteceu. Acham que foi mais um evento político que é normal. Mas a democracia paraguaia, a história paraguaia já derramou muito sangue. Muita sangue paraguaia já foi derramada defendendo o país, defendendo a democracia ou pela democracia. E essa vez eles sacrificaram a democracia com muita sangue de novo para assumir o poder. Partidos políticos que antigamente se perseguiam, tinha constantes guerras civis. E essa vez eles se uniram porque viram uma terceira via no Paraguai, uma terceira via que estava mostrando aos paraguaios que não só liberais e colorados, também tinha um outro setor que pode fazer a mudança no Paraguai. Uma mudança que é tão sonhada, que já é contada pelos nossos avós, pelos nossos pais, quando nós éramos crianças, que nós éramos o futuro do país e o futuro é hoje. Eu acho que fica só mostrar atitude e lutar, sair e se mostrar a desconformidade, o descontentamento com o governo. A gente tem 2 anos que a gente vem trabalhando, fazendo uma interlocução com o governo paraguaio, no sentido de garantir alguns direitos de imigrantes aqui no Bom Retiro. Nós temos hoje uma comunidade de 40 mil paraguaios aqui no Bom Retiro e em Guarulhos. E a gente, pelo Sebrapaz e pela Associação Japaique, vem buscando trazer lazer, uma consciência mais voltada para os seus direitos trabalhistas, seus direitos dos imigrantes. E nesse período a gente teve várias conquistas justamente por causa da abertura que o governo paraguaio, o governo Lugo, nos proporcionou. Então, nós estamos aqui manifestando a nossa indignação diante desse golpe, porque essas conquistas que nós tivemos, elas vão sofrer agora um retrocesso muito grande. Logo depois que foi desfechado o golpe, o governo brasileiro teve medidas importantes dentro do Mercosul e dentro da Unasul, mas de lá para cá a gente sente que não existe uma ação mais do governo brasileiro em relação a esse tema. Então nós queremos alertar a sociedade e cobrar o governo brasileiro que tenha atitudes firmes de condenação a esse golpe de Estado, inclusive com sanções econômicas, sanções políticas a esse governo golpista, que não é prejudicar o povo do Paraguai, mas é tentar prejudicar e combater esse governo golpista que tenta se manter no poder e para isso precisa dessas questões econômicas e políticas. Quero dizer que sou palestina, mas hoje somos todos paraguaios e paraguaias, dentro dessa luta internacionalista por justiça, em prol das lutas justas do mundo. Inclusive, movimentos sociais e populares na Palestina enviaram por escrito a sua solidariedade ao povo paraguaio contra esse atentado à democracia, contra esse golpe de Estado, porque os palestinos tradicionalmente não se fecham diante das suas próprias dificuldades, mas manifestam a sua solidariedade perante todas as lutas do mundo e é por isso que estamos aqui hoje. O povo está mesmo doído, machucado, triste, porque o povo elegeu Lugo. Então, Lugo é um presidente legítimo pelo voto do povo e escolhido pelo povo. Então, foi uma traição ao próprio povo esse golpe. Isto que eu sinto do povo que está próximo a nós. O papel do 11º CONCUT, Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, não foi somente eleger a nova diretoria para o triênio 2012-2015. Durante o encontro, que reuniu lideranças sindicais de todo o país, importantes assuntos foram discutidos para que pudesse ser traçada a estratégia para o próximo período. Um deles é a crise internacional, cujos efeitos começam a ser sentidos também no Brasil. O papel do movimento sindical frente à crise e suas consequências aos trabalhadores e trabalhadoras foi o foco principal da análise de conjuntura feita durante o Congresso por Júlio Turra, da Executiva Nacional da CUT. O governo diz, tem restrições orçamentárias. Nós não podemos atender às reivindicações dos servidores porque tem uma situação de crise. Mas para os grandes empresários das multinacionais, não tem restrição orçamentária. Entre redução de IPI, redução de ICMS, desoneração da folha da Previdência,
o Estado abrir mão de 180 bilhões de reais. Sabe quanto o Brasil investe em saúde e educação? 127 bilhões de reais. Menos do que foi dado de mão beijada para os patrões. Portanto, não traz nenhum futuro. Ao contrário, fecha a porta para a construção de um futuro. Uma política de parceria com os nossos inimigos de classe, gente. Com a Fiesp. Agosto, termino com isso. Estamos distribuindo a todos os delegados o manifesto. Vamos todos juntos construir uma Marcha Brasília em agosto, que levante as reivindicações do conjunto da classe, que contemple todos os setores que hoje já estão em luta. Os professores lutando pelo piso, os federais lutando por plano de carreira, os docentes, por acordos que não foram cumpridos pelo governo, os rurais numa batalha incansável pela reforma agrária que não anda. Será que isso não tem relação com a base ruralista, que faz parte da dita base de aliança do governo? Evidente, o agronegócio. Para eles não tem reforma agrária. Juntar a força da classe, colocar em Brasília diante do governo. O companheiro Marco Maia quase implorou para nós fazer pressão em Brasília. Vamos fazer pressão em Brasília. No Executivo Federal, cobrando da Dilma a agenda dos trabalhadores. Chega de concessão aos patrões. Chegou a vez dos trabalhadores e do povo brasileiro. A CUT deve ocupar o seu lugar central na conjuntura. E ao fazer isso, a CUT vai estar resgatando, não só com os melhores momentos da sua história, mas com a razão pela qual a CUT foi fundada. Dar uma voz para quem não tinha voz, unificar lutas que estavam dispersas, incidir na situação política da nação do ponto de vista exclusivo da classe trabalhadora. Essa é a responsabilidade. Começou nesta segunda-feira o segundo Congresso do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, no Pará. Ao todo, 270 delegados de diversas regiões do estado vão debater temas importantes, como políticas agrícolas, agrárias e meio ambiente, políticas sociais e juventude rural, gestão e organização sindical, gênero e terceira idade e autossustentação e assalariados rurais. Também será eleita a nova direção do sindicato. 2 chapas concorrem ao pleito. Foi realizada neste fim de semana a 14ª Conferência Nacional dos Bancários em Curitiba. A pauta de votações incluiu a campanha salarial 2012. A plenária final definiu o índice de 10,25% de reajuste, mais PLR e aumento do piso, além de mais empregos. A conferência contou com a participação de 629 delegados eleitos nos estados. A pauta de reivindicações será entregue à Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, no dia 1º de agosto. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.